Fala, concurseiros, concurseiras. Eu estou aqui agora, separei um momentinho para a gente debater sobre uma das propostas, uma das recomendações que vem no edital do processo seletivo da Fundação Estatal de Saúde lá de Maricá, 2023. Então, quando vocês dão uma olhadinha no edital, vocês vão perceber que lá existe uma cobrança, uma recomendação para que vocês deem uma lida e observem, analisem, estudem o Plano Municipal de Saúde. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Recomendo a vocês, porque o plano ele é um plano extenso, ele tem cerca de 85 páginas, são 84 páginas especificamente, e a gente vai agora nessa gravação esmiuçar tudo que tem aqui dentro, todas as informações que tem. Então, recomendo a pegar um copo de água aí, recomendo a pegar um papel, uma caneta, para a gente ir anotando. Se possível, façam a impressão do plano, ou seja, vão numa la house ou em algum espaço que vocês puderem e tiverem condição, façam a impressão, leiam o plano, marquem o plano. É importante frisar que o que eu estou fazendo aqui vem do meu conhecimento prévio. O plano e as anotações que eu fiz aqui são anotações minhas. É importante que cada um leia e vejam as suas anotações e as suas necessidades de estudos de aprofundamento dentro do plano. Por quê? Quando a gente vai estudar para qualquer coisa e a gente já pega o material de alguém produzido, é o material de alguém produzido, já feito, já arriscado, ou seja, quando eu pego e paro e estudo e começo a fazer as minhas anotações, eu vejo que eu tenho deficiência ou que eu já sei, tá bom? Mas a gente vai aqui agora tentar nessa aula falar um pouquinho sobre ele e detalhar o que a prefeitura, o que a fundação lá de Maricá quer que vocês tenham de conhecimento de acordo com o que está sendo estabelecido aqui nesse plano. Ou seja, por que e para que eu estou estudando esse plano municipal de saúde de 4 anos aí, que ele tem uma previsão. Tá bom? Nessa aula, a gente vai se debruçar e estudar isso daqui um pouquinho mais. Então, pegue papel e caneta. Quem não lê o plano, recomendo a ler. Se não tiver tempo, então a gente vai se apegar aqui nessa aula. Analisem com bastante cuidado, revejam se for necessário, se não entenderem alguma coisa. E, principalmente, estudem. Então, vamos lá. Quando eu estava aqui, quando eu peguei o edital e observei que tinha uma cobrança de um plano de saúde ali dentro, o edital da FEMARS de 2023, eu falei assim, a primeira coisa que a gente tem que parar e pensar quando essas bancas lançam para a gente editais e lançam recomendações para quê e por que eles estão me cobrando isso daqui? Qual o sentido de eu ter noção do que está detalhado aqui no Plano Municipal de Saúde? Tá bom? E é uma questão que a gente vai se debruçar durante toda essa gravação. Vai ser uma gravação extensa. O plano ele é extenso. Então, quando for necessário, pausem o vídeo, retornem, vão fazer alguma outra coisa e depois voltem, ok? O plano, eu já fiz, vocês vão perceber que eu fiz umas marcações na página, tem marcação em marca-texto amarelo, verde, e cada uma tem um sentido, e ao longo dessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, tá bom? O plano ele foi produzido aqui, pelo que a gente tem nessa primeira página, em 2021. Ou seja, ele é um plano produzido no anos anteriores à sua projeção. Ele foi escrito e produzido em 2021, mas ele tem uma projeção para 4 anos. 2022, 2023, 2024 e 2025. É o que a prefeitura, em consonância, ou seja, em acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, estabeleceu. Por que ela estabeleceu isso daqui? A gente vai entender. E aí a gente vem passando aqui a primeira página, tem umas abreviações que são interessantes. Eu marquei aqui, ó, e está escrito aqui, uma coisa que nos interessa.
por que eu estou estudando esse plano que está falando de toda a saúde e eu estou só num segmento? Mas o meu segmento está dentro do plano, então a gente vai ter um pouco mais de ação ao meu segmento, ou seja, a estrutura que vai me comportar, que no caso aqui, enquanto agente de endemias, a gente vai estar lotados dentro da vigilância em saúde, dentro do Programa Municipal de Combate à Dengue, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, dentro da Fundação Estatal de Saúde, dentro da Prefeitura. Ou seja, é um círculo gerando outro círculo. Mas a gente vai estar diretamente ligado ao Programa Municipal de Combate à Dengue. Existe hoje uma discussão muito acadêmica sobre combate e controle. Até que ponto a gente pode falar combate à dengue, e isso vai ser, em diversos fatores, legal, em todos os sentidos, ou seja, será que combater a dengue não geraria prejuízos na ecologia, em todo o sistema que a gente tem? Será que por quê? Para eu acabar com a dengue, eu preciso, é um pensamento assim muito raso, acabar com o mosquito que transmite, o Aedes aegypti. Mas se eu acabo com o Aedes aegypti, e dentro da biologia a gente tem uma coisa que a gente chama de cadeia alimentar, vai gerar aí um prejuízo, não é? Então hoje se debate muito sobre reformular essa palavra e hoje o programa ser chamado de Programa Municipal de Controle à Dengue. Porque o principal fator não é combater, mas sim controlar. Até porque o combate é um pouco utópico, ou seja, é um pouco difícil. E aí a gente vem seguindo aqui, ó. O plano ele vem falando para a gente do sumário, ou seja, o que está em cada página, e a gente tem a apresentação. Pum! É o que me interessa. Na primeira página, nessa apresentação, a Secretaria de Saúde se preocupou em apresentar um plano. Entenda uma coisa: esse plano de saúde ele é uma carta assinada pela gestão, ou seja, entendam a gestão pela fala ampla. A gestão é tanto o prefeito quanto a secretária de saúde, ou seja, assinada pela gestão, se comprometendo a fazer tudo que ele está dizendo aqui dentro. Se comprometendo com quem? Com a população. Ok? Então, aqui eu vou ter a apresentação falando. Vou até marcar aqui, ó. O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 é um instrumento de planejamento em saúde que norteia a gestão do SUS local. O SUS, ele é dividido em esferas. Quando a gente pega e estuda um pouquinho, okay? E isso vai ser falado aqui dentro desse plano, a gente vai chegar lá. Mas, de uma forma bem chula, bem simples, a gente tem a atenção primária e a atenção secundária e terciária, que é a atenção especializada. Assim que é dividido. E o plano ele se preocupa muito com uma dessas atenções aí. Vamos ver qual é. Ou seja, é um compromisso da gestão na implementação da política local de saúde que garantirá o fortalecimento do SUS municipal. Existe uma questão, que aí é que o nosso curso preparatório ele se diferencia dos demais, e aí eu vou dar eu vou bater esse papo aqui com vocês. Muita gente erra as palavras simples, porque elas geram confusão, são palavras parecidas. Vocês sabem a diferença entre implementação e implantação? Existem diferenças. Implantar significa iniciar alguma coisa. Implementar significa pôr em prática aquela coisa já existente. Show? Então, ou seja, o compromisso da gestão em pôr em prática aquilo que o SUS já preconiza. E aí, por que você marcou aqui, Jackson, em vermelho? Porque esse conhecimento, tudo que está aqui marcado e grifado em vermelho, eu vou disponibilizar as minhas anotações para vocês. Eu demorei cerca de 2 dias para estudar todo o plano, para entender todo o plano, e aí eu resolvi gravar essa aula aqui para disponibilizar. Leiam também, não deixem de ler. Eu sei que é difícil, a gente tem pouco tempo, mas façam esse esforço. Vocês têm aqui em vermelho algo que eu parto do princípio de que vocês já sabem. Vocês já têm essa noção. Ok? Isso daqui vocês já precisam saber.
O que está em vermelho é o que vocês já precisam saber. Princípios básicos do SUS: universalidade, equidade, integralidade, consequentemente, favorecimento à melhoria da atenção e saúde e qualidade de vida da população maricaense. Show? Vamos seguir, que o nosso tempo é corrido. Aí tá. O plano, ele norteia as ações para o cumprimento. E eu coloquei aqui, ó, uma carta assinada pela gestão. O plano, ele é uma carta assinada pela gestão, se comprometendo com a população de que vai colocar isso daqui em prática. É o alicerce de toda a programação em saúde. Ele tem uma previsão de 4 anos. Os gestores em saúde, os conselheiros de saúde, toda a sociedade civil fazem parte da elaboração desse plano. Mas como? Vocês podem perguntar, mas eu nem sabia que existia um plano que a gestão, a saúde do meu município se preocupava em fazer isso. É porque, infelizmente, a gente não tem tempo, né? E às vezes essas informações não são divulgadas da forma com que deveria. E os espaços destinados para essa discussão, para a elaboração disso daqui, às vezes a gente não tem dimensão, que são os conselhos de saúde, ok? As conferências de saúde. E aqui está. Ele é a base para o desenvolvimento e o acompanhamento dos instrumentos de gestão. Ele irá orientar a elaboração dos programas anuais de saúde, os PAS, que, por sua vez, são monitorados e avaliados pelos relatórios detalhados quadrimestrais anteriores, RDQA, e relatórios anuais de gestão, o RAG. Além disso, o Plano Municipal de Saúde expressa as metas previstas no Plano Plurianual e o Plano de Governo. E isso daqui é um conhecimento que vocês vão ter quando vocês entenderem de administração pública. O que é um plano plurianual e o que é um plano de governo, ok? Não vou poder me ater muito em dar explicações muito detalhadas. As programações anuais de saúde têm sua execução baseada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, e nas Leis Orçamentárias Anuais, na LOA. Ok? E aqui, nesse parágrafo, vem falando de como o SUS é dividido. E a preocupação desse plano está principalmente no fortalecimento da atenção primária, que é a porta de entrada, por ser a porta de entrada dos usuários do SUS. Show de bola? Está em vermelho porque vocês já deveriam ter esse conhecimento aí na cabecinha de vocês. Show? E aí o plano ele segue falando a importância do aperfeiçoamento aqui, ó. A saúde, Maricá, ela está preocupada com isso daqui. Aperfeiçoar e melhorar a rede de atenção especializada à saúde, principalmente a atenção primária, ok? E aí vem seguindo na introdução. O Plano Municipal de Saúde é a expressão da responsabilidade municipal com a saúde da população, sendo a síntese de um processo de decisão sobre o que fazer para enfrentar um conjunto de problemas, na medida em que a escolha entre problemas e alternativas de ação é sempre um processo que envolve princípios e valores éticos, morais e culturais. Por que está me falando essa informação? Porque a saúde, ela não é só para Jackson, ela não é só para você. A saúde, ela é para todos, e cada um tem os seus valores éticos, morais e culturais. O plano, e vocês vão ver isso, a gente vai chegar lá, ele se preocupa não só com uma população em geral. Diversas vezes vocês vão ver a nomenclatura populações. Por quê? Ele se preocupa com a população indígena, que tem que ter um tratamento diferenciado do nosso, por conta das suas formas de lidar com o mundo. A população negra, e por aí vai, a população idosa. O plano, ele se preocupa e estabelece aqui umas projeções. E aqui está uma parte que é interessante. E aí eu coloquei essas chaves aqui, para vocês. A elaboração desse plano foi organizada de forma participativa porque tem que ser. A gestão, ela nunca toma nenhuma decisão sozinha, não. Tem que ter participação. As pré-conferências municipais e também as demais instâncias, advindas até do próprio Conselho
Municipal de Saúde, que é importante, é um espaço importante da gente entender que existe, está lá, e a gente, enquanto sociedade civil e enquanto trabalhadores, fazemos parte dele. Show? E aí, a gente vem seguindo aqui, ó. Já adiantamos, já passamos, estamos seguindo. Se atentem, ok? Para que eu preciso? Por que que o plano está me dando essa dimensão? Eu coloquei aqui, ó. Por que eu preciso saber disso? Para que que eu preciso saber de perfil demográfico e socioeconômico? Eu vou falar para vocês por quê. Antes, observaram que eu coloquei aqui um porquê separado e com acento? Quando vocês forem ver, ou se vocês já viram, se não viram, vou tentar retomar aqui agora rapidinho. Como a gente faz o uso dos porquês? Esse porquê aqui, ele não pode estar aqui. Com acento, existem 4 tipos de porquês. Porquê junto, porquê separado com acento. E esse porquê aqui, separado e com acento, ele é um porquê de motivo. A pergunta aqui é uma pergunta direta. Por que eu preciso saber disso? Ou seja, o porquê ele tem que estar sem acento e separado. Só estaria junto se fosse uma resposta. Por que eu preciso saber disso? Porque serei um profissional da saúde. Ou seja, meu porquê de pergunta é meu porquê de resposta. Ok? E vocês viram que lá em cima também eu coloquei umas informações que tinham esse porquê? Vamos voltar aqui. E vocês não se atentaram. Olha que a gente está se preparando para um concurso que cobra bastante coisa de vocês. Esse porquê aqui também é sem acento e não existe essa contração pra. A gente sempre vai escrever para. Ok? Seguiremos. Vambora, 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 vambora. Por que eu preciso saber desse perfil demográfico e socioeconômico? Aqui tem, essa página ela é bem interessante, e principalmente para quem não conhece Maricá e não tem a dimensão de Maricá. Recomendo a leitura dessa página de número 9. E aí eu tá até aqui, ó, importante para leitura e conhecimento. Por quê? Ela fala sobre os distritos, fala como Maricá ela é distribuída, ok? A gente tem aqui esse mapa aqui, que é o mapa até da logo da nossa associação, que a nossa associação ela está integrada, né? Ela acaba abrangendo toda a metropolitana 2 da saúde, que são os municípios de Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Itanguá. São 7 municípios, tá bom? E aí a gente vem seguindo, o plano vem falando umas coisinhas que eu acho que não são tão interessantes. E aqui eu botei em verde e eu falei, problema. Sabe por que que eu coloquei problema? Olha a informação que está ali. O plano, ele se estruturou, e é o único ponto de perigo, ele se estruturou não em 2 fontes do IBGE. Ele pegou a informação do IBGE de 2010 e a informação do Ministério da Saúde de 2020. Ele não pegou Ministério da Saúde e Ministério da Saúde, nem IBGE e IBGE, até porque o IBGE ele ainda estava em processamento. E eles não tinham, Maricá não tinha dimensão. Então a gente tem um problema de inconsistência de informações. Pode ser que as informações estejam abaixo ou acima do que aqui existe essa previsão. Mas não é nada muito problemático para a gente, porque a gente não vai se ater em números específicos. E aí vem, percebe-se também o aumento, deixa eu aumentar aqui, percebe-se também um aumento da população acima dos 40 anos, com expressivo aumento na faixa etária a partir dos 60. Esse perfil populacional aponta para uma transição demográfica, no sentido de deixarem de ter uma população jovem para gradativamente apresentar uma população idosa. Está aqui, então, a resposta do porquê o plano está me apresentando essa informação. E aí eu já vou falar. Quem não pescou ainda. As faixas etárias foram agrupadas por ciclo de vida, criança, adolescente, adulto e idoso. Este ciclo orienta as propostas de ação em saúde, envelhecimento gradativo da população. Ou seja, Maricá
está com uma população em envelhecimento. Dos gráficos que apresentaram, esse daqui foi o que eu achei mais interessante. Vejam só. A população, gráfico 3, a população estimada por ciclo de vida. A gente tem aqui algo maravilhoso. Você vê os jovens, né, na verdade os bebês, numa pequena crescente, desde 2010 a 2020, a população de jovens caindo, a população de pessoas entre 20 a 59 anos subindo, e uma população de idosos também subindo. Um pouquinho, mas subindo. E aqui o parágrafo abaixo, ele faz uma síntese. O gráfico acima utiliza a visualização dos dados, onde nota-se que o quantitativo das faixas etárias de crianças de 0 a 9 anos teve baixo crescimento. Já entre os adolescentes, ocorreu uma diminuição, enquanto o crescimento dos ciclos adultos e idosos houve um maior crescimento. Ou seja, gente, o que está apresentando aqui para gente? Maricá está com uma população em envelhecimento. O plano, ele se preocupa, para quem ainda não entendeu até agora esse momento da gravação da aula, ele está se preocupando e a gente vai se preocupar aqui, ó. Estes levantamentos permitem verificar que o município está em fase de envelhecimento. Se o município não se preocupar em estabelecer políticas para que tenhamos mais jovens, para que a gente não tenha ali talvez uma equidade, né, entre essas faixas etárias, a gente pode ter alguns problemas, né? Uma população mais velha requer da cidade maior assistência em saúde para a população mais velha. Vocês podem ver que Maricá aumentou o número de farmácias. Por quê? Isso está dando... Porque eles viram que está tendo muitos idosos, pessoas idosas, e essas pessoas idosas precisam dessa assistência. E o plano, ele está se preocupando com isso. Ele está mostrando, ó, a gente está com uma população idosa. Vai vir aí doença para jovem, para bebê? Não. A gente vai ter que lidar, de 2022 a 2025, com problemas, com doenças da população idosa. Da população idosa. E aí o plano, ele também fala por que a gente está tendo um aumento. Maricá, hoje, ela se preocupa com a população jovem. Vocês podem ver que hoje já tem centros universitários, hoje já tem cinema, hoje já tem... Porque é um atrativo mais para essa população jovem. Tem Instituto Federal. São políticas para poder que a gente absorva, para que tenha essa população, para que mais pessoas de diversas idades cheguem. Por exemplo, Niterói é uma cidade que não está em fase de envelhecimento. Aqui o plano, ele fala, está em fase, não é envelhecida como Rio Bonito. Rio Bonito tem uma população envelhecida. Niterói tem uma população jovem. Por quê? Em Niterói existem centros universitários e Niterói é quase uma cidade universitária. E o número de pessoas que entram na universidade com uma idade de 19 a 20 e tantos anos é maior do que o número de pessoas que entram numa universidade com 50, 60 anos, entenderam? E aí o município, ele se preocupa em estabelecer políticas de saúde para essa população. E aí vem explicando aqui, entenderam? Por que o plano está me jogando essa informação para estudar? Vocês, enquanto servidores, agentes de saúde, vão lidar com problemas dessa população envelhecida. Aí vem aqui, ó, essa mudança no perfil da população vem se acentuando nos últimos anos, reflete os efeitos do baixo crescimento em números absolutos de crianças e adolescentes, aliado ao número da expectativa de vida. Deu mais expectativa de vida, é óbvio que a pessoa vai envelhecer com saúde. E aí eu coloquei aqui, ó, questões a pensar. Melhoria na expectativa de vida, ou seja, a saúde pública e privada estão acolhendo melhor essa população idosa. A gente tem mais farmácia, mais planos de saúde, acessibilidade, questão de infraestrutura mesmo para essa população jovem. Um outro fator que faz com que a gente tenha uma diminuição no nascimento de criança é a mulher estando preocupada a estar trabalhando. Ela está inserida no mercado de trabalho. E aí, ela acaba deixando a maternidade, ter um filho, um pouco para depois. E o plano, ele fala sobre isso. Tá bom?
Gráfico da população por raça no ano de 2010. E eu coloquei aqui, ó, interessante estudo social, só mesmo por uma questão assim a se pensar, sabe? Maricá, ela tem mais de 50% da população se declarando branca. Num país nosso que a gente sabe que é maior tipo, né, de raça que a gente tem é negra. O Brasil óbvio, é uma população mixigenada, mas temos sim uma maior quantidade de pessoas negras, mas as pessoas não se autodeclaram por diversos fatores que a gente não vai se ater aqui. E aí, ó, bastante gente fala que é parda, entendeu? É uma autodeclaração. Aqui tem uma informação interessante que o plano ele se preocupa. Maricá tem em sua estruturação geodemográfica uma população indígena que vive em duas aldeias. A aldeia Mata Verde Bonita, que em 2008 migrou para Campoinhas, Niterói, onde hoje localizada no distrito de Itaipuaçu, e a aldeia Sítio do Céu, né, que se instalou em Maricá. Hoje é formada por 26 indígenas guaranis MBA e está localizada no Parque Estadual da Serra da Tiririca, ok? Lá em Itaipuaçu. Ou seja, existem indígenas. Não é índio, não, é indígenas, população indígena. E a saúde do município precisa se preocupar, e vocês, enquanto agente de saúde, como eu, enquanto a saúde, o que o SUS fala? A saúde não é para todos? A 8.080 não fala isso? Então não é só para nós, mas sim para todos, para a população indígena, idosa, para a população negra, jovem, para a mulher. Então, enquanto agente de saúde, a gente vai ter que repensar como eu vou fazer a vistoria na casa dessa pessoa. Essa pessoa mora em casa? O indígena, ele mora numa casa? Será que o indígena de Maricá, ele mora numa casa? Qual é o problema de saúde que maior afeta essa população indígena? Será que eles estão sofrendo com casos de dengue positivos? Como é que eu vou falar para ele que eu preciso fazer o trabalho ali, naquela aldeia, naquela comunidade? O plano, ele se preocupa com isso. É por isso que o edital está cobrando de vocês esse conhecimento. A FEMAR, ela não quer qualquer pessoa. Ela não quer qualquer pessoa. Ela não escolheu a COSEAC como uma banca muito complicada, com 5 propostas de alternativas à toa. Não vai ser qualquer um que vai entrar. Vai ser um pessoal muito bem selecionado. E vocês estão aqui se capacitando para isso. Perfil socioeconômico. O município de Maricá tem vivenciado um momento de grande desenvolvimento econômico. Por quê? Por conta do depósito de pré-sal na Bacia de Santos. O município ocupa a segunda posição em relação aos demais municípios do estado, né? Quando a gente fala sobre o IDH, e apresenta a sexta maior qualidade de vida. Ou seja, é o que o plano apresenta para a gente. Será que é isso mesmo? Quem mora em Maricá pode contestar. Perfil epidemiológico. Ao considerar o perfil epidemiológico, como indicador da qualidade de vida, associando os fatores determinantes e condicionantes, pode-se utilizá-lo para orientação do planejamento das ações necessárias ao desenvolvimento das condições de saúde. Isso é o que está em amarelo. O que está em vermelho é o que você já tem que saber. Olha só. Entende-se que o processo de saúde-doença ultrapassa o limite da ausência de doença, sendo diretamente influenciado pelas condições sociais. A pessoa que mora em barraco, e existe pessoas que às vezes não têm saneamento básico, que o esgoto está correndo a céu aberto, e isso é um fator condicionante social, não vai ter os mesmos tipos de doença em quem mora em prédio, né? Nesta perspectiva, a Lei 8.080 define vigilância epidemiológica como conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de quaisquer mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Isso aqui vocês já precisam saber porque está na 8.080. A análise da situação epidemiológica compreende 3 dimensões: natalidade, mortalidade e morbidade. O município de Maricá, a exemplo do que vem ocorrendo no Brasil,
são registradas reduções nas taxas de fecundidade, ou seja, de nascimento da criança, com o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento da população. Essa mudança na estrutura demográfica tem influenciado o padrão de ocorrência de doenças e de óbitos. Ou seja, a saúde ela precisa se preocupar com o que está acontecendo agora. Se é a população idosa que está tendo uma maior crescente de doenças da população idosa teremos. E a saúde precisa, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, precisa se preocupar com a saúde da população idosa. Mais recursos, mais coisas virão para a população idosa. Não significa que exclusivamente, mas sim mais, ok? Entretanto, o ano de 2020 foi marcado pelo início da pandemia da Covid-19, doença infecciosa causada pelo novo coronavírus. Com o impacto da pandemia, dados relativos às internações e óbitos apresentaram algumas alterações importantes. E aí começa o plano a falar para a gente, ó, natalidade. Estão acompanhando aí? Vamos lá. Análise de natalidade é realizada através do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, SINASC. Declaração de Nascidos Vivos, DNV, que deve ser preenchido para todos os nascidos vivos por qualquer profissional de saúde, o que possibilita o uso das informações de forma direta para a construção de indicadores de acordo com as recomendações da Rede Interagencial de Informações para a Saúde, RIPSA. O plano vem falando umas coisinhas, nada importante. Aqui a gente tem de novo uma informação importante. A comparação da taxa de natalidade nos últimos 10 anos observa-se uma tendência de crescimento entre os anos de 2010 e 2015, seguindo por uma queda. Em 2016, 2017 e 2017 a 2022 teve uma estabilidade. Taxa de fecundidade, ou seja, né, de pessoas, de mulheres grávidas, sofreu decréscimo, caiu. O decréscimo da taxa de fecundidade pode ter associação a diversos fatores: urbanização, redução da mortalidade, melhoria no nível educacional, uso de métodos contraceptivos, maior participação feminina no mercado de trabalho, instabilidade nos empregos. Tudo isso influencia uma pessoa a pensar: terei um filho agora ou não? Esperança de vida ao nascer e mortalidade estão nas tabelas indicadas abaixo. Não é muito interessante, não tem nada interessante aqui, nem aqui, nem aqui. Essa tabela aqui, ela é um pouco interessante. Recomendo a vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó, as informações são da Secretaria Estadual de Saúde lá do Rio de Janeiro. Em relação à forma do parto, Maricá tem elevado percentual de partos cesáreos, representando a menor taxa da série histórica. A cesárea é uma intervenção efetiva para salvar a vida da mãe e do bebê, porém, apenas quando indicada por motivos médicos. Quando não tem indicação médica, a cesárea ocasiona riscos desnecessários tanto para o bebê quanto para a mãe. Aumenta em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios para os recém-nascidos e triplica o risco, né, de morte da mãe. Isso daqui são informações da Agência Nacional de Saúde de 2015. A redução dessa taxa, ainda que difícil, deve ser uma das metas do município. O município apresentando aí, ó, uma das metas dele, por conta da Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal. Existe portaria para isso. Maricá não está tirando isso da cabeça. Maricá quer aumentar os partos normais e reduzir os partos cesáreos, até porque é mais custoso, cá entre nós. Vamos lá. Tanto para a saúde, eu acho que até para quem é mulher, é mais complexo a recuperação do parto cesáreo. Assim, espera-se que a cada ano os municípios possam ampliar o percentual de partos vaginais
em torno de 15%. Observa-se que, a partir de 2017, apresenta um aumento significativo de partos em mulheres acima de 40 anos. Opa! Como também a partir do ano de 2017, observou-se a ocorrência do parto em mulheres acima de 50 anos. As mulheres estão deixando, maricaenses principalmente, de ter filhos mais tarde. Podemos, assim, evidenciar que cada vez as mulheres optam por adiar a gravidez, tendência observada até mundialmente. Sem informação importante, sem informação importante. Morbidade. Agora a gente vai ver o que ocasiona a morte dentro do município de Maricá, de acordo com o Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Os dados sobre morbidade disponíveis são oriundos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, gerido pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Assistência à Saúde, em conjunto com as secretarias estaduais e municipais. Um instrumento de coleta dessas informações é a autorização de internação hospitalar, AIH. O município de Maricá conta, aqui ó, um parágrafo para vocês lerem, está até aqui embaixo, ó, parágrafo para leitura. Leiam. Conta com 2 unidades de hospitalares. Tá aí, ó, vão ler em casa. E aí ele traz para a gente uma informação seguinte: Maricá tem uma boa suficiência hospitalar. Os hospitais conseguem dar conta da demanda. Isso daqui é um dado que é apresentado, de acordo com as informações que eles tiveram do IBGE, do Ministério da Saúde. Show? Vocês podem perceber que lá o edital está cobrando de vocês COVID. Não se atenham em pesquisar a COVID de uma forma ampla. A gente está estudando, não é para ser médico, a gente está estudando para ser agente de saúde. O que a COVID fez, principalmente para a questão da vigilância em saúde, principalmente para os agentes de saúde, principalmente para a dengue. Como é que foi isso? Pessoas que pegou COVID e pegou dengue. Como é que se comportaram os agentes de endemias na época da Covid? Pararam? Continuaram trabalhando? Eles continuaram trabalhando, de acordo com orientações, ok? Isso é importante. E o plano de saúde, ele também dá uma pincelada sobre essas questões da Covid. Então, por isso que eu falo que é importante a leitura. O novo Covid, o coronavírus, em Maricá, registrou o primeiro caso em março de 2020, ou seja, ali pertinho também, como os demais espaços, né? Tanto mundial quanto no Brasil. Foi em março de 2020, a gente teve o primeiro caso confirmado lá em Maricá. Aqui eu estou em vermelho, não é porque vocês já deveriam saber, não, mas é porque o documento ele tem diversos erros ortográficos. Portanto, e aí eu vou dar uma dica aqui de português rápida, portanto, a gente não escreve assim, a não ser que eu queira falar assim, estive trabalhando, portanto, tempo. E aí o portanto ele vem separado. Agora, se eu quiser concluir, fechar o portanto, ele é escrito junto. Portanto, junto. Ou seja, Maricá, Maricá, vamos revisar aí os textos que vocês escrevem. Show? O perfil de morbidade hospitalar para Maricá, excluindo as internações relacionadas às causas obstétricas devido à sua maioria não ser patológica, ou seja, de doença, destacam-se como 5 principais motivos de internação: lesões e envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas, doenças do aparelho circulatório, doenças infecciosas e parasitárias. E aí que tal? Deste total, é possível verificar que somente no ano de 2020 apresenta 39% do total das causas, né? E aí a gente tem a pandemia como algo relevante. E aí a gente também tem as doenças do aparelho digestivo e a neoplasia. Vamos. O plano é longo, a gente tem que estudar. Show. Aqui, ó. Página 26.
Vocês sabem o que é uma afecção? Não? Pesquisa. Pesquisa o que é uma afecção, mas ele já é mais ou menos um sinônimo, ou seja, a gente pode substituir afecção por doença, tá bom? O que é afecção, o que é infecção? Aí eu vou deixar para casa para vocês. Diferença entre infecção e afecção. Qual é? Pesquisem, é importante, conhecimento para vocês levarem para a vida de vocês. E aí a gente, de novo, tem um errinho ali de ortográfico, portanto, aqui está escrito certinho, ó, e é mais aqui embaixo. Eles novamente escrevem errado e ainda colocam o O maiúsculo depois da vírgula. A gente já viu nas aulas de pontuação que eu só vou escrever maiúsculo depois do ponto final. Show? Erro ortográfico aí, ó. E aí a gente tem vários estudos, aqui no finalzinho da página 26, vários estudos demonstram erro ortográfico. Deixa aqui, ó. Vários estudos demonstram que as altas taxas de internação por condições sensíveis à atenção primária estão associados a deficiências na cobertura do serviço ou a baixa, é que o próprio plano falou, a baixa resolutividade da atenção primária para determinados problemas de saúde. A gente está tendo problema porque a atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, não está conseguindo dar conta, não está conseguindo ter cobertura. Vocês que talvez já sejam agentes de endemia sabem melhor disso. Existe ou não existe localidades cobertas em Maricá? Vamos embora. Quanto à atenção primária, não garante acesso suficiente e adequado, gera uma demanda excessiva para os níveis de alta e média complexidade, implicando em custos e deslocamentos desnecessários. Ou seja, quando a porta de entrada, a vigilância, ou seja, que deve sempre vigiar, ter conta ali do município, quando ela não consegue dar conta disso, gera problema. E aí esse problema vai superlotar a alta e a média complexidade dos hospitais, e aí a gente tem coisas que poderiam ser problemas, doenças que poderiam ser resolvidos apenas com a gente tendo um controle, sabe? Mortalidade. A taxa bruta de mortalidade expressa o número de óbitos para cada grupo de 1.000 habitantes. É um bom indicador para comparar séries históricas em uma mesma população, ou como parâmetro para compreender e comparar a dinâmica da mortalidade entre populações diferentes. Show? Bora! Aí também tem, aqui ó, vem falando de novo de Covid, né, como uma coisa que, uma doença que acabou gerando vários prejuízos, não só para o município de Maricá, mas todo o mundo, né? Em relação às 5, aqui ó, uma coisa importante para vocês saberem, o que está em amarelo são coisas importantes, que eu achei importante para que a gente saiba da realidade de Maricá. O plano, ele se estrutura em problemas e pensa soluções para esse lapso de tempo. Então, ele está apresentando os problemas que tem, e depois ele vai falar assim, ó, eu acho que a gente poderia fazer isso para solucionar. Em relação às 5 principais causas de óbitos em 2020, as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 22% do total de mortes, seguido pelas doenças infecciosas e parasitárias. Depois, a neoplasia, e depois causas mal definidas, e depois doenças do aparelho respiratório. É importante observar que, em 2020, ocorreu uma mudança no perfil de mortalidade, onde as doenças infecciosas e parasitárias passaram a ocupar segunda posição em função da Covid. Covid era o que mais tinha gente indicando como morte, né? Aqui está um parágrafo interessante, ó, que eu coloquei para vocês fazerem a leitura. Sabe por quê? Em Maricá, existe até um blog chamado Lei Seca. E esse parágrafo aqui, ele fala um pouquinho sobre isso. Maricá tem até código de trânsito, tem informações que têm uma relevância nas mortes por trânsito.
Às vezes nem só pela questão da população ali, mas porque é uma cidade muito turística, né? E aí acaba recebendo muito turistas. E aí a gente tem um parágrafo interessante para vocês lerem. Vou te mostrar aqui na página 30. Leiam esse parágrafo, é interessante, ó. Fala sobre a questão do álcool, questão do trânsito. Show? Vamos seguir. Durante o período de 2010 a 2020, verifica-se a predominância de óbitos entre os indivíduos do sexo masculino, registrando uma proporção de 52% do total dos anos. Mortalidade materna, ou seja, o que está causando em Maricá a morte das mulheres grávidas, ou então com bebê já. A relação do número de mulheres durante todo o período da gestação e até 42 dias após o parto, independente da duração ou localização da gravidez. Como observamos na tabela abaixo, em Maricá, a razão da morte materna alterna de alta para média, estando em 49,35 no ano de... Aqui, ó, erro aqui ortográfico. No ano de 2019 e em 2020. O óbito paterno, tal como o óbito infantil, ou seja, a morte do bebê, é tido como evento grave na medida em que se pode ser evitado. Por este motivo, mesmo sendo números absolutos pequenos, dentro de uma questão ali que se tem como parâmetro, ainda a cidade ela se preocupa e dá relevância para essas mortes, tanto da criança quanto da mãe, né? 25,9%, a gente tem ali uma questão das neoplasias malignas, das quais os principais motivos foram a questão da mama, seguida pelos órgãos digestivos e as de órgãos genitais femininos. A gente também tem causas das mortes, né, maternas por doença do aparelho circulatório, onde a gente tem as doenças de coração isquêmicas ou não, seguidas pelas doenças, né, cerebrovasculares. A terceira causa foram as causas externas, de morte e mortalidade. Aí a gente tem acidentes de trânsito ou então as agressões. E aí, ó, por que eu coloquei aqui agente de saúde? A atenção básica, né, que é responsável pela essa parte de educação, promoção e principalmente da vigilância em saúde, ela sempre vai estar preocupada em educar. Nós, enquanto agentes de saúde, a gente se preocupa com isso. Dentro da vigilância e dentro da FEMAR, vai existir uma parte que é tanto da educação em saúde para nós, quanto da educação em saúde para a própria população. A população ela tem que ser educada, ela tem que ser informada, ela precisa saber dessas realidades, precisa saber o que está chegando de vacina, precisa saber por que essa nova doença chegou, como é que eu pego, como é que eu evito. E a principal pessoa, né, o principal profissional, porque muitas vezes as pessoas falam, né, os gestores falam assim, vocês são a ponta, não porque estão jogados, né, mas é porque a gente está, de fato, na ponta, ali lidando com o primeiro contato da população com a saúde. Somos nós que estamos entrando na casa dessas pessoas. Nós podemos identificar os problemas que aquela família ou aquela pessoa, aquele indivíduo está sofrendo. Será que ela está sofrendo uma violência doméstica? Nós, enquanto servidores, nós, enquanto agentes de saúde, somos responsáveis. A gente deve notificar, entender, comunicar. Isso faz parte até das nossas atribuições. Quando vocês pegam a 11.350, vocês vão ver o que é atribuição do agente de endemias. Não é matar mosquito. Não é matar mosquito da dengue. É muito mais do que isso. E hoje a gente tem um curso técnico sendo aí ofertado pelo Ministério da Saúde. Quem não fez e vai entrar no serviço vai fazer, porque daqui a pouco ele vai se tornar obrigatório, ele está ampliando o nosso olhar. A gente não olha mais para a larva de mosquito. A gente já está lidando com outros problemas, até porque para a dengue está surgindo aí vacina. Seguimos. Não para nossa... Acabou a profissão de agente de endemias? Não. Completamente diferente. Até porque nossas atribuições não é
matar mosquito. A 11.350 de 2006 fala que as nossas atribuições são bem maiores do que o controle vetorial. Mortalidade infantil. Pelos parâmetros da OMS, Maricá apresenta um índice de mortalidade infantil considerado baixo. E saiu aqui, deixa eu só marcar aqui de novo, para a gente não ter prejuízo no documento. Considerado baixo. Show? Bora, que a gente já está aqui na metade do documento. Viu como está sendo rápido, está sendo tranquilo analisar o documento? A mortalidade infantil ela é dividida em neonatal e pós-natal. Antes do nascimento e depois do nascimento. Natal. A palavra Natal já remete para a gente uma informação. Ou seja, nascimento. A mortalidade neonatal, ou seja, o óbito até 27 dias de vida, está relacionado ao acesso e à utilização dos serviços de saúde, diretamente ligado à qualidade de assistência no pré-natal, no parto e no pós-natal e nos cuidados ao recém-nascido. A mortalidade pós-neonatal compreende o número de óbitos de crianças do 28º dia ao quase um ano de vida, né, da criança. De maneira geral, está associada ao desenvolvimento socioeconômico e à infraestrutura ambiental que condiciona a desnutrição infantil, as infecções a ela associadas, o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para a saúde, e principalmente a saúde materno-infantil. Isso influencia muito na morte dessas crianças. Tem gráficos aqui que não são importantes, e a gente segue. Embora a Secretaria Municipal de Saúde promova diversas ações na busca da redução do número de óbitos infantis, esse é um indicador que conta com uma enorme complexidade de fatores determinantes para sua modificação. O pré-natal é extremamente importante para assegurar a saúde da mãe e do filho. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, Maricá, ela faz isso. Trabalha constantemente na qualificação da atenção ao pré-natal, com discussão e elaboração de protocolos, ofertas de consultas preconizadas, capacitação constante das equipes, né, que estão ali ligados à saúde materno-infantil, acompanhamento e orientação contínua à gestante. Contudo, fatores de trabalho sociais e culturais dificultam a adesão da gestante. Ou seja, às vezes não é possível para a realidade daquela gestante, que é essencial para que as estratégias desenvolvidas nos serviços de saúde tenham efetividade. Vocês estão vendo como que o plano, ele não fala só de... E Maricá também, a FEMAR, ela não quer que vocês falem só de dengue, querem que vocês, enquanto agentes de saúde, promovam saúde, falem da saúde como um todo, para que vocês identifiquem um problema que não seja só de arbovirose, e falem assim, olha, você pode procurar o posto de saúde. Ali eles vão... Você está com problema de fumo, existe um programa de tabagismo. Lá você vai receber toda uma equipe que vai se preocupar em te dar todo o suporte necessário. Você contribui, você paga o SUS indiretamente para receber esse benefício. Vigilância em saúde. A vigilância em saúde caracteriza-se pela promoção da saúde da população. Vigilância, proteção, prevenção e controle de doenças. Está em vermelho por quê? É informação que vocês já deveriam saber. A vigilância em saúde deve ser inserida em todos os níveis da atenção da saúde. Uma fofoca aqui. O gestor, o secretário de saúde e o prefeito não estão nem um pouco preocupados com a vigilância em saúde, e é extremamente importante. A vigilância em saúde, ela recebe diversos recursos. O Lira que a gente faz, nós endemias que a gente faz, vem recurso do Estado. As metas que a gente bate, vem recurso do Estado. A castração dos animais, vem recurso do Estado para o fundo de saúde. Vacinação, vem recurso para o Estado. Tudo vem recurso. Mas o gestor, ele não está preocupado em colocar isso em prática. Infelizmente, ele só quer dar vigilância, recurso. Chegou aí dinheiro.
que veio do governo federal, que veio da Secretaria de Saúde. Me dá aqui que eu vou repassar, vou aplicar em outro segmento que não seja a vigilância em saúde. Desde a atenção primária até a rede de urgência e emergência, até os núcleos da vigilância hospitalar, tudo está dentro da vigilância em saúde. Isso se faz necessário para a construção da integralidade na atenção e no alcance do resultado. Atualmente, se dividem no município em vigilância sanitária, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora, vigilância epidemiológica responsável pela parte de imunização. As necessidades frente às áreas de vigilância em saúde é a necessidade do aumento de servidores. É por isso que Maricá aumentou o quantitativo por lei. E isso está lá no edital cobrando de vocês. A lei 250, ela foi alterada. E nela previa um quantitativo de guardas e de agente comunitário de saúde. Praticamente, quase dobrou-se. Existe uma nova legislação que veio logo em seguida, e aí alterou essa legislação. E aí o plano ele fala que as necessidades estão ali ligadas diretamente com o aumento de servidores, assim como uma sede possibilitando o melhor desempenho e, consequentemente, atingindo índices mais satisfatórios e serviços de qualidade. Próximo passo, vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que busca o conhecimento, a detecção e prevenção de qualquer alteração em fatores que determinam e condicionam a saúde individual e coletiva, com a finalidade de adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, assim fornecendo uma orientação técnica para o processo de decisão sobre a execução e o controle. Ou seja, a vigilância epidemiológica, ela recebe informações e ela está muito voltada à prevenção e ao controle dessas informações, que estão muito ligadas à doença transmissíveis. Ela sempre, o principal propósito está aqui, ó, é fornecer orientação técnica e permanente aos gestores. Além da coleta e processamento de dados, análise de interpretação de dados processados, divulgação das informações, investigação epidemiológica de casos e surtos, análise dos resultados obtidos, recomendações e promoção das medidas de controle indicadas, a avaliação da eficácia e da efetividade das medidas adotadas em todos os níveis de saúde do município, desde as unidades de saúde até a rede de urgência e emergência, ou seja, SAMU, hospital, ok? Aqui vem programa de imunização. Vocês precisam saber sobre o programa de imunização, até porque está vindo vacina da dengue. Vocês vão ter que informar a população sobre essas vacinas. Acalmar a população, conscientizar, porque hoje a gente tem um movimento anti-vacina muito forte no Brasil. Todas as vacinas são oferecidas gratuitamente à população de acordo com o calendário básico de vacinação conforme determinação lá do Ministério da Saúde, ou seja, o município não tira da cabeça. O Ministério da Saúde manda e ele executa. O programa funciona nas UBSs, né, e nas unidades de saúde da família. Inclusive, os agentes comunitários de saúde são capacitados para avaliação adequada dos cartões de vacina, assim como os enfermeiros e os técnicos em rede têm capacitação sistemática para a aplicação das vacinas disponíveis. Ou seja, parágrafo, aqui a gente tem, infelizmente, se vocês lerem com calma, esse parágrafo eu até marquei aqui, ó, ele é muito mal escrito, ele é redundante, ele é coloquial, ele é desconexo. Eu vou fazer questão aqui de ler com vocês. Essa informação em amarelo ela é importante, mas olha como que o parágrafo tá escrito. Ó. Página 40. O programa programará um cronograma único de oferta das doses dos imunizantes, de modo a garantir a oferta dos imunizantes, sem deixar de garantir o melhor aproveitamento de insumos. O calendário de imunização do município junto aos moradores é articulado com a Secretaria Estadual de Saúde na estratégia das campanhas e para a cobertura em vacinas a partir da parte da população que requer atendimento obrigatório permanente.
que é isso, Maricá? O que é isso, Secretaria Municipal de Saúde? Complicado, né? Mas, enfim, tem uma informação aqui que é importante, que fala sobre os agentes comunitários de saúde, os nossos colegas de trabalho. Fala que Maricá ela tem se preocupado com essa situação, ela tem capacitado os profissionais tanto para observar os agentes comunitários de saúde, no caso, para analisar a carteirinha de vacinação, que é importante, e os técnicos e enfermeiros para aplicar. Lembra que a gente discutiu sobre implantação e implementação? Olha só aqui, ó. Serão implementados polos de imunização distritais, que deverão realizar a gerência e a capacitação do distrito correspondentes, sempre tendo como referência a gerência de imunização. Calma aí, implementados ou implantados? Aqui a gente está falando de uma meta. Se é uma meta e a gente ainda não tem isso, é o quê? Hein? Vamos lá. Também oferece, aqui, ó, esse tópico aqui falando sobre o programa que existe no município, o programa de IST, AIDS e hepatite virais, ele tem esse parágrafo interessante. Também, página 41. Também oferece o exame de HIV, sífilis, hepatite B e C. O mês de dezembro tem a campanha do Dezembro Vermelho, que é bem focada em conscientizar a população sobre essa ação, né? A gente oferece esses exames, tem teste rápido, tem o diagnóstico precoce das ISTs, principalmente as 4 que são oferecidos exames, encaminhar para tratamento assim quebrar a cadeia de transmissão dessas doenças, alcançar e organizar as campanhas dentro das unidades de saúde, nas praças, datas temáticas, carnaval, Dia da Mulher, ou seja, a Maricá se preocupa com isso. Eu deixo aqui uma questão para vocês estudarem. IST ou DST? Por que uma palavra caiu em desuso aí, ó? Tem esse parágrafo aqui, ó, que é bem interessante para vocês fazerem a leitura. Façam a leitura dele, página aí 41, para que vocês conheçam a realidade do município que vocês vão trabalhar. Seguindo, os usuários que apresentam sintomas compatíveis com a doença devem procurar imediatamente a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, onde serão avaliados e encaminhados ao PCT, Programa de Controle de Tuberculose. Aqui a gente já está falando de um outro programa que tem dentro da estrutura da saúde de Maricá e que está previsto no plano de saúde a lidar com esse problema e dar continuidade na assistência de saúde para a população que, infelizmente, é acometida por esse mal. O Programa de Controle da Tuberculose, localizado no Serviço de Atenção Especializada, se encarregará, né, de notificar ao SINAM. A equipe do programa visa atender os pacientes com essa grave doença pulmonar, bem como a avaliação dos seus contatos, com o intuito de diminuir ou impedir a cadeia de transmissão. Busca-se ainda a diminuição da subnotificação dos casos e o aumento da adesão dos pacientes no tratamento, porque a gente está tendo aí subnotificação e tem muita gente que está evitando esse tratamento. Também atuam na capacitação das equipes de saúde, os médicos, os técnicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, ou seja, não é só o agente comunitário, não, vocês estão inseridos para detecção e encaminhamento precoce dos eventuais pacientes. Outro tópico aqui que existe, o programa de hanseníase. O paciente será avaliado e referenciado ao Programa Municipal de Hanseníase, que está, né, ali acometido no serviço de atendimento especializado, onde será atendido pelo especialista, que se encarregará de notificar no SINAM exames clínicos, diagnóstico e acompanhamento e tratamento. A educação em saúde, aqui, ó, para o usuário é fundamental para a redução do estigma e a aproximação do sujeito à nova situação de vida e enfrentamento das limitações, bem como realização de capacitações permanentes aos profissionais que estão dentro dessas unidades de saúde. Eu pesquisei, pessoal, e não identifiquei o que essa sigla quer dizer.
eu acho que eles queriam falar ESF, né? Estratégia da Saúde da Família, mas acabaram escrevendo aí. Deixa eu reescrever, que ficou feio aqui. Mas eu acho que eles queriam aí sinalizar que é o ESF, porque eu procurei e não vi nenhum um significado para essa sigla. Será que era ESF? Não sei. Como o plano está mal escrito, complicado. Programa de atenção às doenças crônicas não transmissíveis. Para ter acesso a esse serviço, é preciso procurar o posto de saúde, ou seja, a primeira porta de entrada são as unidades de saúde, é a atenção básica. É por onde toda e qualquer pessoa ela é atendida primariamente, constantemente e permanente. Os pacientes passam por exames apropriados e recebem os medicamentos que fazem parte da lista elaborada pelo Ministério da Saúde para distribuição gratuita. Ou seja, é grátis. Isso daqui é público, a gente paga com os nossos impostos. E mais para frente a gente vai ver isso, porque o plano ele fala sobre recursos, orçamentos. Vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora. Ou seja, vocês, por exemplo, vocês, enquanto agentes de endemias, vocês recebem insalubridade, certo? E nós, principalmente, a gente, pela emenda constitucional 120, a nossa insalubridade ela vem em cima do nosso piso salarial, que hoje são de 2 salários mínimos. Quem define o percentual, se é 20%, 10% ou 40%, é esse espaço aqui, ó, a vigilância em saúde do trabalhador, que vai fazer um laudo, que vai verificar se vocês estão num grau de condição de trabalho insalubre baixo, médio ou elevado. 10, 20 ou 30 ou 40% de insalubridade. E aí é o médico do trabalho, é um processo. Ele vai dar um laudo, entendeu? Mas a gente faz parte dessa estrutura. O núcleo de saúde do serviço de Maricá, que se destina ao atendimento de todos os funcionários vinculados a prefeituras e compondo sua equipe com enfermeiro, técnico de enfermagem e psicólogos, e sendo o paciente encaminhado às outras especialidades, caso necessário. Aqui eles também destacam o CEREST, que é o Centro de Referências em Saúde do Trabalhador da Metropolitana 2. Em Rio Bonito, assim que a gente entrou, a gente não tinha insalubridade, a gente teve que... foi diversos processos, luta nossa, enquanto servidores, enquanto associados à nossa associação aqui de agentes de endemias, a gente brigou muito, a gente notificou o CEREST que não estávamos recebendo insalubridade, foi um processo bem cansativo, mas recebemos, o médico emitiu um laudo depois de 2 anos de muita luta, e hoje a gente recebe a insalubridade. A implantação ou implementação de serviços e atenção de saúde do trabalhador. Vigilância sanitária. Essa vigilância, pessoal, ela está muito ligada aos bens de consumo. O próprio documento fala que a atuação dela é imprescindível, ou seja, não existe saúde de qualidade sem ela. A vigilância sanitária está inserida na coordenação de vigilância em saúde, exercendo a fiscalização de produtos e serviços através de uma equipe multiprofissional composta por veterinários, farmacêuticos, enfermeiras, nutricionistas e arquitetos. Sim, arquiteto, porque a gente precisa saber se é o local que aquele alimento, produto vai estar armazenado, é de fato ideal. Aqui tem umas ações básicas, recomendo para que vocês façam a leitura, porque vocês vão perceber que a vigilância sanitária ela não está só ligada à comida, não. Lá, o estabelecimento de alimentação, mas sim em tudo. Ó. Ela está muito preocupada na intervenção, investigação também sobre os cosméticos, perfumes, produtos de higiene, se aquele produto de cabelo, a Anvisa falou que deve terminar, cessar, acabar e exterminar, não se usar mais, ou seja, a vigilância sanitária não se preocupa só com a alimentação. Aqui, ó, questões de ações em comércio farmacêutico, leiam essa página 46. Tem como função, aqui a vigilância ambiental, a identificação dos fatores de risco
em decorrência da atividade no meio ambiente, principalmente, agora a gente está falando de uma outra vigilância, já falamos da sanitária, agora a gente está na ambiental. As ações nesse contexto têm privilegiado, por exemplo, o controle da portabilidade da água para consumo. Existe um programa dentro da vigilância em saúde, que está aqui ó, na vigilância ambiental, que é chamado de Vigi Água. Acho que escreve assim, Vigi Água. Ele que controla a qualidade da água. Enquanto moradores, a gente pode requerer isso, solicitar se a água do nosso poço ela está própria para consumo ou não, tá bom? Mas existe, tenho noção de que existe. Estratégia de ações em desastres naturais. Existe também um outro programa que é Vigi Desastres. Pesquisem. Calma aí que está com erro aqui. Vigi Desastres. Que está muito ligado a essa questão dos desastres naturais, e nós estamos aí. A qualidade do ar, vigiar, do solo, vigisol, do controle do controle de vetores de transmissão de doenças, né? O insetos, roedores, ou seja, tem programa aí para o controle de rato, para o controle de inseto. A vigilância ambiental em saúde, ela é responsável pelo controle de agravos de doenças transmissíveis por animais, ou seja, zoonoses, por meio do controle das pragas urbanas e pelo monitoramento dos agravos referentes à população dos animais domésticos, como cães e gatos. Recentemente, o Estado ele fez uma campanha aí para os municípios aderirem o castramóvel. Não sei se em Maricá teve, enfim, gerando notificações no Sinam. Promove anualmente a prevenção de doenças infecto-contagiosas por meio de investigações dos casos notificados recebidos pela vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, principalmente, ela recebe os dados e aí as outras vigilâncias vão se encarregar em dar seguimento, dar conta dos dados aqui notificados. Através também de ações de busca ativa, testagem de animais suspeitos com leishmaniose, vacinação antirrábica, tratamento medicamentoso dos animais, né, acometidos por esporotricose, através do Programa Municipal de Controle da Esporotricose Animal, ou seja, tem em Maricá esse programa, porque é gravíssimo, é uma doença muito grave. Chegamos no programa em que nós, agentes de endemias, estamos lotados, estamos inseridos.